E dando continuidade à nossa aula sobre duração do trabalho, hoje nós vamos falar sobre controle de jornada e registro de ponto. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Humberto, eu sou o procurador do município. Eu estou aqui para ajudar você a compreender com muito mais facilidade o direito material e processual do trabalho, com vídeos semanais sobre decisões do TST, seus informativos e decisões do STF. E também trago temas que podem ser objeto de questionamento aí no exame da ordem do ano de 2024. Então, eu já peço a sua inscrição neste canal para que você não perca nenhum vídeo e nenhum conteúdo nosso que a gente vem aqui apresentando semanalmente, tá certo? E, sem maiores delongas, vamos começar aí falando sobre o artigo 74 da CLT, que teve alteração no ano de 2019. Olha só, o artigo 74 da CLT está com a seguinte redação hoje: o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Antes da entrada em vigor da Lei 13.874 de 2019, que é a nossa Lei da Liberdade Econômica, o artigo 74 ele tinha uma outra redação. Ele determinava que o horário de trabalho tinha que ser em quadro, organizado através de um modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, e afixado em local visível na empresa, ou seja, dentro da empresa tinha-se um quadro que discriminava aí o horário de trabalho dos empregados daquela empresa, ou também, se tivesse horários diversificados em razão das seções e em razão dos departamentos da empresa, cada departamento ia ter aí afixado em local visível esse quadro de horários, tá bom? Mas hoje não, hoje basta o quê? Que o horário esteja anotado no registro de empregado, ou seja, na ficha de registro do trabalhador, tá bom? E, olha só, que nem eu acabei de falar para vocês, antes esse horário devia constar no quadro organizado, mas agora, com a vigência da Lei 13.874, deixou de exigir esse quadro organizado de horário, tá bom? Essa aí foi uma das alterações que a Lei da Liberdade Econômica fez aí na CLT. Bem, a próxima alteração foi com relação ao número de empregados da empresa ou do empregador para fins de anotação e controle de jornada. Olha só o que diz o artigo 74, parágrafo único da CLT. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Antes da vigência da Lei da Liberdade Econômica, o número era mais de 20 empregados, ou seja, as empresas que possuíssem mais de 10 empregados, elas tinham a obrigação de ter aí a anotação da hora de entrada e saída, tá bom? E aqui, eu coloco aqui algumas informações adicionais, que não existe controle especial da jornada de trabalho. Qualquer empresa com mais de 20 funcionários tem que ter o controle de jornada. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar um adendo aqui para vocês, uma informação que eu reputo valiosa. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui, vou colocar um preto, vamos ver se vai. A lei complementar, nossa, saiu azul, 123 de 2006, no artigo 51, ele dispõe que as pequenas e médias empresas, elas não tinham, já em 2006, não tinham a obrigação de ter o quadro de horário organizado, tá bom? O quadro organizado de horário. Não havia essa exigência para as empresas aí de pequenas e médias empresas, microempresas, tá? Mas vejam só, isso não significa que essas empresas, deixa eu mudar aqui de novo, que essas empresas
ainda que elas sejam de pequeno porte ou sejam empresas, microempresas, que elas, caso tenham mais de 20 empregados, elas não têm que ter o controle de jornada. Elas têm sim que ter o controle de jornada, tá bom? Não sei se ficou claro para vocês. Eu vou repetir. Lá em 2006, quando entrou em vigor a Lei Complementar 123, o artigo 51, ele previu que as empresas, as pequenas empresas e microempresas, elas não teriam, tá, a exigência de ter um quadro organizado de horário. Não era obrigação delas ter esse quadro, tá bom? Conforme o artigo 74 da CLT, com a redação antes da Lei da Liberdade Econômica. Não tinha necessidade de ter esse quadro de horário organizado. Mas, ainda que elas tivessem mais de 20 funcionários, quer dizer, perdão, mais de 10 funcionários, hoje mais de 20, por causa da alteração da Lei da Liberdade Econômica, elas têm a obrigação de ter, sim, o controle de jornada. Tá bom? Não sei se ficou claro para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar mais fácil se eu escrever, né? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta, que essa daqui não tá dando muito certo. Tá? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, tá? Antes da Lei da Liberdade Econômica, ó, Lei da Liberdade Econômica, as empresas, elas tinham que ter o quê? O quadro de horário organizado. Ou quadro organizado de horário, tanto faz, tá? Organizado. E tinha que estar visível dentro da empresa, o quadro com horário dos funcionários. Isso antes, tá? Antes da Lei da Liberdade Econômica. Após a Lei da Liberdade Econômica, essa exigência aqui caiu por terra, ou seja, não há mais necessidade de você ter um quadro organizado de horário fixado na empresa, tá bom? Mas antes da Lei de Liberdade Econômica, a própria Lei Complementar 123 de 2006 já determinava que as pequenas empresas e as microempresas não tinham a necessidade de observar isso daqui, tá? Observar o artigo 74, que era o quê? A exigência de quadro de horário organizado fixado na empresa, tá bom? Mas independente disso, tá? Se a empresa, e eu falo hoje, tá? Que teve alteração do número de funcionários. Se a empresa, seja pequena, média, grande empresa, tiver mais de 20 funcionários, ela tem que ter o controle de jornada, tá bom? É obrigatório. Qualquer empresa que tenha o controle de jornada, qualquer empresa que tenha mais de 20 empregados, hoje tem a necessidade de ter o controle de jornada. E antes, o limite eram 10 funcionários, as empresas, independente da empresa, independente do porte, se tivesse mais de 10 funcionários, elas eram obrigadas a ter o controle de jornada, tá bom? Acho que agora ficou mais claro que esse desenho todo aqui que eu fiz para vocês. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Se a empresa tiver filiais com menos de 20 funcionários, cada uma tem que ter o controle de jornada? Bem, nós temos aí uma divergência na jurisprudência. Veja só. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês. Empresa significa o quê? Totalidade do empreendimento. Estabelecimento, local de prestação de serviços. E aí nós temos uma divergência jurisprudencial com relação a essa questão, se esse número de 20 funcionários, ele se refere à empresa como todo, né, como o empreendimento na totalidade, ou somente ao local de prestação de serviço. Veja só o que diz aí a jurisprudência. Ó, incabível a pretensão de considerar como um único estabelecimento, para efeitos de controle de jornada, todas as unidades da empresa, devendo ser observado para efeito de controle da jornada o número de empregados de cada estabelecimento e não a soma de todos os empregados da empresa. Assim, se no estabelecimento ou filial há menos de 10 empregados,
não há que se falar em exigência de controles de horário por escrito. Isso aqui foi uma decisão do TRT3, da sua 4ª turma, no ano de 2017, tá bom? Agora eu trago para vocês aqui uma decisão do TST, da sua 2ª turma, no ano de 2019, aqui ó. E olha só o que eles falam. O TST vem adotando o entendimento de que a obrigatoriedade de registro da jornada é por estabelecimento e assim, não existindo mais de 10 empregados na filial, não estava o reclamado obrigado a manter registros de ponto. Ou seja, o que o TST e o TRT3 entenderam? Entenderam o seguinte: independentemente se a empresa ela possui 50 funcionários como um todo, mas em cada filial ela possui menos de 10 funcionários, porque na época não estava em vigência a Lei da Liberdade Econômica, cada uma delas possui menos de 10 funcionários, ela não precisa ter o controle de jornada. Por quê? Porque essa aferição se faz por estabelecimento e não como a empresa na totalidade, tá certo? Esse é o primeiro entendimento. Vamos para o segundo entendimento. Olha só. O segundo entendimento diz o seguinte, ó. Tratando-se de pedidos de horas extras, o ônus da prova, como regra geral, pertence ao autor da demanda, invertendo-se em favor do trabalhador, caso se trate de empresa de mais de 10 empregados, tendo em vista, nesses casos, a obrigação do empregador em anotar a hora de entrada e de saída dos empregados, com a pré-assinalação do intervalo intra-jornada, nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Na aplicabilidade da súmula 338 do TST, deve ser considerado o número de empregados da empresa e não em determinada agência ou filial isoladamente, consoante jurisprudência firmada pela Corte Superior. TRT 7, 3ª turma, 22/8/2022. E aqui para arrematar, nós temos aí também a decisão do TST, da sua 4ª turma, publicação no dia 18/12/2020. Olha só o que ele diz aqui, ó. A súmula número 338, inciso 1, preconiza que é ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados manter o registro da jornada de trabalho dos seus funcionários e que a não apresentação injustificada dos mencionados controles gera presunção relativa de veracidade quanto ao horário de labor alegado na petição inicial. A precisão de veracidade é relativa e não absoluta, podendo ser medida por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Ademais, prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a apuração do número de empregados para efeito da obrigatoriedade da apresentação dos cartões de ponto pelo empregador, nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, corresponde à totalidade de empregados na empresa e não em cada estabelecimento ou filial isoladamente, tá? Ou seja, aqui o que o TRT7 e o TST entenderam neste caso? Que pouco importa se no estabelecimento possuir, no caso hoje, aplicando a lei da liberdade econômica, possui menos de 20 funcionários, pode possuir menos de funcionário em todas as filiais, mas se de uma forma geral tiver mais de 20 funcionários, tem que ter o controle de jornada. Esses são os dois entendimentos da jurisprudência. Pegaram aí? Beleza? Tudo certo? Bem, voltando aqui. Se cair na prova. Bem, se cair na prova é o seguinte, se for prova de múltipla escolha, é só observar a literalidade do texto legal, que vem na CLT. Se for uma prova dissertativa, aponta aí os dois posicionamentos da jurisprudência, sem muito mistério, para não ter nenhum tipo de equívoco aí. Beleza, galera? Vamos lá. Registro de ponto. Bem, o artigo 74, parágrafo 3º da CLT, diz o seguinte: se o empregado se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará de registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Bem, registro manual é aquele que é feito em livro ou folha de ponto, o mecânico é o cartão de ponto, que é o relógio de ponto, e o eletrônico
é aquele que é feito por cartão magnético ou por meio digital, que é o REP, que é o Registro Eletrônico de Ponto. Tá bom? Aqui não tem muito que eu ficar esticando explicações aqui, porque isso aqui é muito conceitual e também não vi nenhuma questão da OAB nesse sentido, mas fica aí o registro para vocês poderem estudar para a prova de vocês. Bem, vamos falar agora da súmula 338. Eu não vou me aprofundar muito, porque em outro momento eu vou falar um pouquinho mais dela. O que diz a súmula 338 do TST? Primeira delas, é ônus do empregador que conta com mais de 10 funcionários, e aqui vocês não se esqueçam que provavelmente vai ter sim uma alteração dessa súmula, eu acredito que vai ter, porque alterou o artigo 74, aumentando esse número para 20, tá bom? Então vamos lá. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Inciso 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. E, inciso 3, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes, que é a famosa jornada britânica, são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não desincumbir. Bem, o que eu tenho que explicar aqui para vocês? Primeira delas, a não apresentação dos cartões de ponto gera um quê? Presunção relativa da jornada, que é indicada na petição inicial, tá? Com a possibilidade de prova em sentido contrário, ou seja, o empregador vai ter que provar que a jornada descrita na petição inicial, caso ele não apresente os cartões de ponto, ela é inválida. E no caso de não apresentação, a não apresentação ela deve ser justificada. Ou seja, o empregador fala, olha, excelência, não trouxe os cartões de ponto. Por qual motivo? Qual que é a justificativa? E aqui no próximo slide eu trago 3 situações de justificação da não apresentação dos cartões de ponto. A primeira delas é o artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, eu vou explicar ainda nessas aulas aí de duração do trabalho, ele tem 3 incisos. O primeiro inciso fala sobre os funcionários que exercem atividade externa, os gerentes, né, com poder de decisão, de departamentos ou filiais, tá? Eles têm poder de decidir, eles não têm controle de jornada, e no caso das pessoas que trabalham em sistema de teletrabalho, tá? E elas acabam auferindo aí a jornada, o controle delas é por produção e por tarefa. Então, nesses 3 casos, não existe a existência do controle de jornada, tá bom? A outra situação é no caso fortuito e força maior, inundação, enchente, incêndio, enfim. E por último, quando as alegações do reclamante forem inverossímeis. Ou seja, você pega uma petição inicial e o reclamante diz que trabalhava de segunda a segunda-feira, das 6 da manhã até a meia-noite. É uma alegação que não é plausível de verdade, tá bom? Então, nesses casos, é uma das situações que justificam a não apresentação justificada do cartão de ponto, tá? Então, o reclamante entra com uma reclamação trabalhista falando, olha, excelência, eu trabalhava das 6 da manhã, de segunda a segunda, sem descanso durante a semana, das 6 da manhã até meia-noite, tá? E fazia meia hora de almoço, meia hora de intervalo. Ainda que não tenha apresentação dos cartões de ponto, essa jornada ela não é plausível de veracidade, tá bom? Então, gente, deixa eu voltar aqui para mim. O tema de hoje sobre duração do trabalho e os pontos que eu abordei com vocês foram esses, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, não se esqueçam de deixar aí os seus comentários, não se esqueçam também de dar o like, tá bom? Eu vou deixar aqui no card deste lado aqui a aula número 2 para vocês, tá bom? E também a aula número 1, para que vocês possam assistir aí e poder ter conhecimento de tudo aí que eu tenho falado
nessas aulas aí sobre duração do trabalho, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.